que ela dava lucro para os seus comerciantes naquela cidade. E essa jovem, ela era uma pessoa que tinha dentro dela um espírito de adivinhação. E essa jovem, com este espírito dentro dela de adivinhação, essa jovem atendia as cidades que ali estava, atendia as circunvizinhanças daquela cidade, atendia todo aquele pessoal, e este espírito de adivinhação que estava dentro dela não era um espírito da parte de Deus, mas era um espírito do mal que atuava na vida dessa jovem. E essa jovem, possessa por este espírito, trabalhava para alguns comerciantes que ali lucravam sobre a vida dessa jovem. E essa jovem, vendo ali homens de Deus que estavam passando ali, chamado Paulo e Silas, que estavam ali caminhando, pregando o evangelho do Senhor genuíno, do Senhor Jesus, aquela jovem, ela estava perseguindo aqueles homens de Deus, e em alta voz aquela jovem dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Apesar daquela jovem ter dentro dela um espírito de adivinhação, apesar daquela jovem ter dentro do seu corpo um espírito do mal, esta jovem, ela falava uma certa verdade, dizendo que ali estava passando dois homens de Deus, e essa jovem proclamava esta palavra, e aqueles homens de Deus, por alguns dias ouvindo aquilo, Paulo viu que aquilo não era da parte do Senhor nosso Deus, e então Paulo, olhando fixamente para aquela jovem, Paulo disse, e repreendendo aquele espírito que estava naquela jovem por muitos anos, atuando, trazendo ali adivinhações para aquele povo, Paulo, com a autoridade de Deus, ele expulsa aquele espírito de adivinhação, e ali expulsando aquele espírito, aqueles homens que ganharam a vida através daquela jovem, ganhavam a vida aproveitando daquela jovem que era usada pelo mal, por um espírito de adivinhação. Aqueles homens, depois que Paulo e Silas, orando a Deus, e repreendeu aquele espírito de adivinhação, aqueles homens deixaram de ter lucro naquela cidade, e então eles murmuravam entre si, e ali então chamaram as autoridades daquela cidade, e então aquele Paulo e Silas, homens de Deus, que anunciavam o evangelho do Senhor, o evangelho da salvação, o caminho da salvação, aqueles homens foram presos e encarcerados, e aqueles homens tiveram seus pés acorrentados num tronco, nos diz a palavra do Senhor. Aqueles jovens, Paulo e Silas, homens de Deus, foram agredidos pelas autoridades daquela cidade, por estar pregando o evangelho do Senhor, por estar anunciando a palavra do Senhor de maneira injusta. Aqueles homens foram presos por estarem ali falando a verdade e expulsando o mal que habitava naquela cidade. E então aqueles homens, dentro daquele cárcere, eles estavam naquela situação, algemados, mas estavam alegres, louvando ao Senhor. E por volta da meia-noite, eles ali oravam e louvavam a Deus, cantavam louvores, mesmo estando presos, mesmo estando acorrentados, mesmo estando no cárcere, mas estavam ali de maneira injusta, estavam ali presos de maneira ao qual não era mesmo, por ser de maneira injusta. Deus, ele trabalha em favor dos seus servos. E ali então estavam aqueles homens, mesmo naquela situação, louvavam a Deus, cantavam louvores ao Senhor, oravam a Deus. E as pessoas que estavam ali, na mesma condição daquele cárcere,
todas as celas que estavam ocupadas naquela noite ouviram aqueles homens de Deus louvando ao Senhor, ouviram aqueles homens de Deus orando ao Senhor. Todas as pessoas que estavam ali aprisionadas também tiveram a oportunidade de ouvir aqueles homens pregando a palavra do Senhor. E então, por volta da meia-noite, Deus enviou ali naquele lugar uns anjos da parte dele, para que houvesse ali um terremoto. E em meio àquele terremoto, houve ali um abalo naqueles alicerces daquele cárcere, daquela prisão. E então aqueles homens que estavam presos ali permaneceram louvando a Deus e exaltando o seu nome. Mas ali um carcereiro que tomava conta daquele pessoal, tomava conta daquele presídio, aquele carcereiro se preocupou devido ao terremoto. Aquele carcereiro que se encontrava dormindo, que se encontrava descansando, aquele carcereiro acordou e ele teve na sua visão ali, vendo o cárcere sendo abalado, as cadeias, as paredes, as algemas sendo abaladas, retiradas daqueles homens que estavam prisioneiros. E então aquele carcereiro, ele se desesperou. Aquele carcereiro, ele teve medo de todos os presidiários daquela cadeia terem saído daquele lugar. Mas aquele carcereiro, devido ao seu medo, devido àquela circunstância, àquela preocupação, porque ele sabia que muito pior seria para ele permanecer vivo, devido ele ter os seus chefes. E então ele tomou uma decisão de pegar uma espada, e ele pegou aquela espada com o intuito de suicidar, devido ao medo que ele tinha naquele lugar, de ver os presos. Na mente dele ele achava que todas as pessoas que ali estavam tinham escapado. Mas ali então, Paulo e Silas, naquele momento em que ele resolveu se suicidar, Paulo e Silas disse: não faça nada consigo mesmo, não se morre, não se fira você mesmo,